OCEPARcast Inteligência Política, pelo fortalecimento do cooperativismo paranaense. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao OCEPARcast Inteligência Política, um espaço para falarmos sobre temas importantes da política brasileira e paranaense, buscando a defesa e o fortalecimento do cooperativismo. Eu sou Yara Maggioni, jornalista do Sistema OCEPAR, e te acompanho no episódio de hoje. Quem está comigo é o cientista político e analista de relações institucionais do Sistema OCEPAR, Diogo Tavares. Diogo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Yara. É um prazer estar aqui falando de política contigo e com os ouvintes qualificados do programa Educação Política. E hoje nós falamos sobre o trabalho de um senador da República. Antes de tudo, Diogo, qual o papel do Senado? Yara, em país democrático, ou seja, aqueles que prevêem eleições livres e separação de poderes, executivo e legislativo, o Senado faz parte do poder legislativo. No mundo todo, o Senado é conhecido como casa revisora, onde estão os políticos mais experientes de determinada democracia. Em alguns países, até mesmo o vice-presidente é automaticamente o presidente do Senado, como é o caso dos Estados Unidos e da Argentina. E na maioria dos casos, então, como eu falei, é onde estão os políticos experientes, com muito voto. A gente brinca, também que são os dinossauros da política local. Estão lá os políticos experientes que normalmente estão lá para proteger a institucionalidade democrática de determinado país. Em alguns lugares, como na Inglaterra, é chamado até de Câmara dos Lords, na ausência de uma Constituição escrita. No caso do Brasil, como somos um país federalista, é também a instituição que representa os estados, mas nem sempre foi assim. Em outras experiências democráticas nossa, o Senado era somente a casa da estabilidade. Entre 46 e 64, por exemplo, um candidato a senador podia concorrer em mais de um estado. Getúlio Vargas, no caso, concorreu por 15 e se elegeu por 8. Então, a diferença, antigamente não representava os estados. Mas hoje o Senado no Brasil representa os estados. Muito legal, muito interessante você trazer esse contexto histórico, esse contexto mundial também, pelo menos trazendo alguns exemplos de outros países, sobre o papel do Senado. Nesse ano de eleições, nós iremos eleger 2 senadores aqui no Paraná, a representação no Senado. Qual o papel de um senador, Diogo? Então, como eu introduzia a fala dizendo que os senadores representam os estados, eles também são os políticos experientes em determinada democracia, e eles têm 3 papéis primordiais, digamos assim. Um deles é de legislar, outro de fiscalizar, e ele também tem alguns papéis exclusivos, prerrogativas exclusivas do Senado. Então, ele legisla em algumas matérias que ele pode iniciar, assim como a Câmara dos Deputados, o Senado também pode iniciar projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, mas também ele participa, junto com a Câmara dos Deputados, em comissões mistas para analisar o orçamento e medidas provisórias. Também ele analisa os vetos presidenciais, junto com a Câmara dos Deputados. São o que a gente chama de sessões do Congresso. Mas o presidente do Senado, ele também é o presidente do Congresso Nacional, ou seja, as 2 instituições juntas. Voltando para o papel primordial ali do Senado de fiscalizar políticas públicas do governo e também recursos que estão sendo empregados nas unidades federativas, nos estados. E o terceiro são funções exclusivas do Senado, previstas lá no artigo 52 da Constituição, que são analisar e julgar autoridades da República, como processo de impeachment, que a gente já ouviu falar bastante, aprovar indicações do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal e também para algumas instituições e autarquias, como o Banco Central, e também aprovação de agências reguladoras e embaixadores. Então, o Senado, como casa dos políticos experientes, então ele tem essa também prerrogativa de assegurar que pessoas experientes estejam sendo indicadas para cargos primordiais do Estado. Muito legal. Você também falou sobre essa questão de o presidente do Senado ser o presidente do Congresso, unificando essas 2 casas, Senado e Câmara Federal. E aí, quando a gente olha para os políticos que estão lá em Brasília, do Legislativo, a gente tem o costume de falar congressistas, Tem alguma diferença ou algumas diferenças principais entre um senador e um deputado federal? Sim, eu acho que a principal diferença é o que eles representam. Enquanto os deputados federais representam a população de maneira proporcional, os senadores representam as unidades federativas, ou seja, os estados. Então, a ideia é que o Senado garanta que todos os estados tenham o mesmo peso político. No caso da Câmara, a gente tem os estados maiores, com maior população, com até 70 representantes, e os estados menores com 8. No caso do Senado, há o que se chama de equilíbrio federativo. São 3 senadores para cada estado. Repare que, quando a gente fala de Câmara dos Deputados, inclusive, a maioria das vezes o presidente da Câmara
ele vem de estados do Sudeste, que são aqueles estados mais populosos, com maior representação. E no caso do Senado, os presidentes do Senado e do Congresso são do Nordeste ou do Norte, porque são as regiões que mais têm estados. Então, para você ver como esse equilíbrio federativo acaba traduzindo na presidência das duas casas, inclusive. Interessante essa análise que você nos traz também de comando, né, dessas casas, da Câmara e do Senado Federal. Bom, uma outra dúvida que surge é com relação ao mandato do senador. O mandato é de 8 anos e não de 4, como os demais políticos que temos no Brasil. Por que isso, Diogo? Então, essa escolha também está prevista lá na Constituição de 88, no artigo 46, que estabelece que o mandato seja de 8 anos para senadores. E o que está por detrás dessa decisão? A ideia, na época, do Constituinte, era garantir maior estabilidade institucional ao Senado. Então, como foi retomado na época também o papel do federalismo no Brasil, o reforço do federalismo, que os senadores representassem os estados, então isso fortalecia o papel dos estados nas decisões aqui no Brasil, e também a ideia de 8 anos é dar para o Congresso como um todo uma maior continuidade e maior perenidade na discussão de políticas públicas. Que o Congresso como um todo, principalmente o Senado, ele não esteja sensível a questões eleitoreiras de curto prazo. Então, quando a gente pensa num país estável democraticamente, também algumas decisões com segurança jurídica, principalmente nas áreas econômicas, o Senado tem esse papel, por isso os políticos estão lá com um pouquinho mais de estabilidade. No Brasil é de 8 anos, mas a gente tem países, inclusive, que é de 10, tem países que até mesmo é vitalício, tem países que um senador só pede, só se elege um novo senador quando um senador falece. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, é de 4 anos, porque a eleição de deputado lá é de 2 em 2 anos. Então, o Senado, no geral, tem essa ideia de estabilidade e elege de forma alternada, os seus representantes. Então, tem uma justificativa e está dita aí pelo Diogo, quando houve a construção desse cenário, a construção de como seriam os mandatos dos senadores da República. E além de a gente falar dessa diferença no número de anos no mandato, tem também uma diferença que faz relação com a quantidade de senadores que a gente elege por eleição. Por exemplo, nesse ano, elegeremos no Paraná 2 senadores. Daqui 4 anos, 1 senador apenas, como você disse, todos os estados têm 3 senadores. Por que isso acontece também? Esse também foi um mecanismo previsto lá pelo nosso Constituinte, que se chama mecanismo de renovação parcial. Então, como a gente estava falando dessa perenidade, e também é um número ímpar, são 3 vagas, previu-se lá pelo Constituinte que essa renovação seria de forma alternada, renovando 2/3 a cada 4 anos e 1/3 no outro quadriênio. Então a gente tem, com isso, a cada 4 anos a gente renova 1 vaga e depois 2 vagas, como vai ser no caso dessas eleições gerais de 2026. É essa previsão da renovação democrática e da continuidade institucional, porém mais perene, mais estável, a partir também de que esse é um número ímpar de representação no Senado com 3 senadores. Diogo, eu não sei se todo mundo saiu desse podcast, dessa gravação, com a sensação de que agora está bem informado com relação ao Senado, mas eu sim. Então eu te agradeço, viu, Diogo? Obrigada pelos esclarecimentos, pelos apontamentos que você nos trouxe. Muito interessante a gente analisar o papel, obviamente, de um senador, do Senado Federal, mas também como houve a construção de tudo isso, como é importante a gente pensar em todos os argumentos utilizados para que o Senado exista da forma como ele está. Então, agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite, Yara. Falar sobre as instituições políticas é muito importante, porque quanto mais as pessoas entenderem como funciona a democracia, mais qualificadas elas ficam para participar dela. Muito obrigado. Foi um prazer participar aqui. Até uma próxima oportunidade, então. A você que nos acompanhou, obrigada pela companhia, pela parceria de sempre. Fique ligado que logo mais tem novos episódios, sempre trazendo a importância da representação do cooperativismo na política local e nacional, pensando no fortalecimento da nossa democracia. Você ouviu o OCEPARcast Inteligência Política, promovido pelo sistema OCEPAR. O cooperativismo bem representado é ainda mais forte.